gente! O vídeo de hoje é sobre como aceitar aquilo que não é possível mudar. Esse é o canal Equilibradamente. Aqui eu falo sobre saúde mental, como ter uma vida mais equilibrada emocionalmente, falo sobre relações mais saudáveis com as outras pessoas e consigo mesmo. Se você já me acompanha há mais tempo e gosta dos meus vídeos, já deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada pela sua companhia. E se você é novo aqui no canal, também se inscreve, já aciona o sininho das notificações e muito obrigada por estar assistindo. A gente sabe que existem coisas que acontecem na nossa vida que trazem bastante dor, bastante sofrimento e que nos deixam marcas profundas. Como, por exemplo, tragédias, violência, abusos, perdas de pessoas queridas. Se você viveu ou está vivendo alguma dessas situações, eu sinto muito, eu acredito que tenha sido muito difícil para você. Mas, infelizmente, a vida é assim. Na vida existem coisas boas e coisas ruins. E nós precisamos desenvolver estratégias, para poder lidar com as coisas ruins, com as coisas difíceis, para, de alguma forma, tolerar e sobreviver a esses desconfortos da vida. Ficar preso no passado, ruminando, com pensamentos do tipo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, eu deveria ter me comportado de tal forma, não adianta. Inclusive, a ruminação e a autocrítica são características muito presentes na depressão e trazem ainda mais dor, ainda mais sofrimento. Não ajudam, não aproximam a gente da vida que a gente quer viver. Então é importante pensar que o que aconteceu não tem como a gente mudar. E diante disso, o que a gente pode fazer? Quais as estratégias? De que forma que a gente pode lidar com isso? Para diminuir a dor, para diminuir o sofrimento. Nós sabemos que tem coisas que não estão ao nosso controle, não depende só de nós. Por exemplo, se você sofreu uma separação, às vezes você ainda ama aquela pessoa, mas ela não quer mais viver com você. E aí, o que você pode fazer? Você não tem controle sobre a vontade do outro, apenas sobre a sua vontade. Então, tem coisas que não estão ao nosso controle, não estão sob a nossa escolha. É necessário que a gente aceite quem a gente é, os erros que a gente cometeu na vida e tenha autorresponsabilidade. E também nos trate com autocompaixão, não exigindo tanto da gente, mas entendendo que a gente faz o que a gente pode com os recursos que tem em cada fase da vida. De repente, se você cometeu algum erro lá no passado, talvez você não tivesse a maturidade que você tem hoje. Então, se culpar a respeito disso, não vai te ajudar, não vai ser benéfico. O que a gente pode fazer é aprender com os erros. Entender que se você fez aquilo e não teve o resultado que você gostaria, da próxima vez você pode agir de uma forma diferente. Existem coisas que estão no domínio da escolha. Por exemplo, se você estiver sofrendo um relacionamento abusivo, ou um relacionamento onde não tem mais amor, mais respeito, você pode escolher ter uma vida diferente. Se você está num trabalho com o qual você não se identifica, também você pode escolher trocar de trabalho. Mesmo que, nesse momento, você ainda não tenha as condições necessárias, o suporte financeiro, você pode ir se planejando para que no futuro você consiga mudar de trabalho. Essas são situações que a gente tem gestão sobre elas, que a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Agora, tem outras situações que estão no domínio do destino, que a gente não consegue controlar, não tem nada que a gente possa fazer. Por exemplo, a morte de uma pessoa querida, uma tragédia, um acidente, são coisas que acontecem e que a gente não tem o que fazer. Então, se a gente ficar brigando, com raiva daquilo, revoltado, sem aceitar, só vai aumentar o nosso sofrimento. Então, aceitar não significa concordar com aquilo que aconteceu, dizer, não, tudo bem, era melhor que tivesse acontecido assim mesmo. Não, ninguém vai ser hipócrita de pensar isso. Se era uma pessoa que você amava, se foi algo que te trouxe muito sofrimento, não tem como você passar pano e dizer, não, tá tudo bem.
não está bem, né? Mas o que eu posso fazer para diminuir os danos, já que isso já aconteceu e não tem nada que eu possa fazer? Então, a forma como a gente pensa, que a gente interpreta cada situação, vai interferir na forma como a gente sente e na forma como a gente se comporta. Então, se você pensar que, por exemplo, você perdeu o emprego, esse era o emprego da minha vida, e agora o que eu vou fazer? Minha vida acabou, ou era a mulher da minha vida, e agora eu nunca mais vou encontrar alguém que me ama. Se você pensar dessa maneira, o que pode acontecer? O seu sofrimento aumentar. Cada vez você vai ficar mais triste. E qual vai ser seu comportamento? De repente você não vai conseguir sair da cama, você não vai ter forças para procurar outro emprego. Agora, se você pensar de uma maneira mais otimista, olhando e pensando, realmente foi ruim, mas eu tenho recursos, eu vou conseguir superar. Quando nós não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nossa atitude diante dela. Então, mesmo diante de situações muito difíceis, né, como a morte, como a perda de um ente querido, nós precisamos nos apoiar em memórias boas que nós vivemos, na oportunidade de ter vivido tanto tempo na companhia dessa pessoa, o tanto que ela nos amou, quanto ela foi amada, quantas coisas boas ela deixou, né, como lembrança, como legado aqui para nós. Então, se a gente pensar de uma forma negativa, se a gente ficar apegado, isso não nos ajuda. É como diz, né, aquela famosa oração: concede-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. É importante a gente entender que a aceitação não tem a ver com a gente se resignar, ter uma atitude derrotista, conformista diante das coisas da vida, mas é entender que algumas coisas nós não podemos mudar. E aí a gente tem que mudar a nossa atitude para lidar com elas. Nós somos autores da nossa própria história. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas e transformar aquilo que a gente acha que não está bom. E é a soma das nossas escolhas que vai determinar o rumo que a nossa vida vai levar. Muito obrigada.